Nossa segunda parte da história das redes de computadores vai focar o período da Segunda Guerra Mundial, onde surgiu a computação eletrônica, né, moderna, e as redes de computadores também têm um bom caminho nas décadas de 40 e 50, né, de 1940 a 1950. Bom, iniciando na Segunda Guerra, uma das inovações das Forças Armadas Alemãs foi a implantação da guerra Blitzkrieg, ou seja, guerra relâmpago. E consistia basicamente das tropas avançarem muito rápido para o campo, né? E isso exigia um processo de comunicação muito intenso, que era feito através de estações sem fio, tá certo? E enviando mensagens através do código Morse. Só que essas mensagens eram criptografadas, ou seja, codificadas através de uma máquina chamada Enigma. E, sabendo disso, desde 1938, ou seja, antes da guerra, o governo britânico já montou uma equipe de criptógrafos e matemáticos, né, para tentar decifrar essas mensagens. Inicialmente o trabalho era feito todo manual e praticamente improdutivo, porque as mensagens, né, a chave de criptografia dos alemães mudavam a cada 24 horas. Foi então quando o Alan Turing, né, começou a trabalhar realmente no equipamento eletromecânico de computação para poder decodificar essas mensagens, e começou a ter sucesso, né, nessa decodificação. E depois os alemães mudaram, em 1941 eles mudaram, melhoraram o sistema e melhoraram a criptografia, e aí foi necessário realmente ter computadores já baseados na parte eletrônica. Então entrou no projeto Tommy Flowers, que era da agência postal inglesa, que já trabalhava com equipamentos eletrônicos na agência, e desenvolveu o Colossus a partir das ideias de Turing, mas usando realmente válvulas para operar. Aqui a gente vê o Colossus, né? Então, vemos rapidamente aqui, os alemães codificavam a mensagem, mandavam via rede sem fio, né, comunicação sem fio, e aí eram capturadas essas mensagens escritas e depois eram tratadas nos equipamentos eletrônicos para quebrar a criptografia e ler as mensagens, né? Essa história está muito bem vista no filme Jogo de Imitação, no qual o personagem principal é o Alan Turing, tá certo? E aqui a gente vê o trailer do filme, e é bastante interessante de se assistir, tá certo? Embora, né, claro, sendo um filme para uma obra de arte, fala muita coisa indevida sobre Turing, sobre o fato dele ser apresentado como um cara meio sarcástico, egocêntrico e tal, quando na verdade não era, né? Em outras leituras que eu fiz, essa não é uma verdade sobre a personalidade desse cara que foi realmente um dos grandes responsáveis pelos aliados terem vencido a guerra, certo? Então, o primeiro computador do mundo, aí a gente vê algumas imagens, né, que era basicamente mecânico, eletromecânico, certo? Mas que conseguiu resolver realmente muito boa, com muita eficiência, digamos assim, boa parte da decodificação das mensagens, ok? Então vale a pena assistir, vocês podem continuar depois, ok? Depois veio o Colossus, e aqui a gente vê uma imagem do equipamento que foi reconstruído, né, pelos ingleses, né, que aí a gente vai ver equipamentos mais eletrônicos e tudo, né? Vemos aqui, né, como as fitas, no caso aqui já eram, a entrada de dados já era por fitas que eram lidas por um meio óptico e tudo, e aqui na parte de trás, né, nós vemos as válvulas que já eram utilizadas. Então foi uma grande evolução e diminuiu para basicamente 6 horas o prazo de decodificação das mensagens, o que viabilizou totalmente uma contra-informação que foi crucial para os aliados vencerem a guerra, né? Então essas são histórias que realmente
ficaram durante muito tempo escondidas, né, do público, mas que realmente foram bastante importantes para a história mundial. Em 1940, ainda já outro personagem que, pelo menos aqui no Brasil, não aparece tanto, é o George Stibitz. Stibitz, em 1939, já criou uma calculadora, né, um computador digital de números complexos, que ele chamou de Model K. Mas, no nosso contexto de redes, uma passagem interessante desse grande cientista foi que, em 1940, ele trabalhou, né, em interligar uma máquina de teletipo, que era basicamente uma calculadora, uma máquina de escrever realmente eletromecânica e tudo, e eletrônica, e ele fez a máquina se comunicar com uma calculadora Model K, sendo que a máquina estava localizada no Dartmouth College, enquanto a calculadora em si estava em Nova York. Então, foi a primeira vez que uma máquina pôde ser operada à distância, né, e por meio de uma comunicação digital. Inclusive, esse termo digital é atribuído a Stibitz. Tá? Então, vale a pena ler a desse grande pesquisador. Na década de 50, logo depois da guerra, os grandes pesquisadores, as grandes cabeças pensantes dos computadores, não só em Bletchley Park, mas também em várias universidades americanas, né, e outras cientistas que vieram para o lado dos aliados, acabaram indo parar em muitas universidades do Reino Unido, dos Estados Unidos principalmente, né, e a partir daí, embora não pudessem divulgar, né, que eram questões ultra secretas em que eles trabalharam durante a guerra, eles começaram a perceber que realmente a computação era algo sem volta e que poderia contribuir muito para pesquisas científicas em outras áreas que não somente a guerra, né? E aí começaram com mais tranquilidade a pensar em novas arquiteturas de computadores e houve uma evolução realmente bastante rápida. Então aqui nós já vemos o ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico programável, né? O Manchester Baby, né? Que aqui a gente vê a parte de como era a interface, né? Um pequeno monitor aqui que trazia as informações. E aqui já em 1951, o Ferrante Mark I, que foi o primeiro computador comercial, né? E o interessante desses computadores é que não era de propósito específico, assim como o Bomb e o Colossus, que foram projetados especificamente para quebrar, né, a codificação da máquina Enigma. Mas eles já podiam ter uma computação para várias finalidades, inclusive comercial, científica e tudo mais. Essa arquitetura foi ainda mais evoluída graças ao estudo de John von Neumann, um matemático húngaro, né, naturalizado estadunidense, que inventou realmente a arquitetura que é conhecida, né, como arquitetura de von Neumann, que consiste até hoje basicamente da CPU, né, que a gente vê uma CPU, que é a unidade central de processamento, uma memória principal, onde são armazenados, né, instruções e dados, certo? Não só que antes eram lidos pelas fitas, de uma maneira muito lenta. Então agora, com essa arquitetura, as instruções e os dados entram, né, são gravados, são digitados, por exemplo, e no caso lá dos cartões perfurados, eram armazenados na memória principal, e a partir daí havia o processamento, tá certo? Então até hoje essa arquitetura é utilizada, sendo que hoje nós temos um processador com algumas CPUs ou núcleos, né, como são conhecidos hoje, que permite inclusive um processamento paralelo entre eles, ok? Mas a arquitetura em si, a base é a mesma. Na década de 1950, quando a gente fala de redes, o que existia basicamente eram equipamentos, inicialmente os teletipos, né, depois terminais de vídeo com teclado, que eram ligados diretamente ao computador central, ou seja, um modelo baseado em computação centralizada, onde toda a parte computacional, processadores, memória e tudo estavam no computador central, e esses equipamentos eram apenas para
o usuário interagir, né? Normalmente cientistas ligados às universidades ou grandes empresas que tinham um computador a seu dispor, né? Outra maneira de se conectar também era através das linhas telefônicas, né? Então aqui você tinha um pesquisador com um terminal de teletipo ou um terminal de vídeo em casa, né? Depois, que aí interligava com a central, né? Com a universidade através de um modem, e aí era estabelecida uma comunicação por circuito, como a gente já viu lá na história do telefone, e ele passava a operar a máquina, né? Então, toda a computação, como já disse, centralizada aqui na máquina. E as máquinas de uma universidade para outra, basicamente isoladas, né? Ainda na década de 1950, depois da Segunda Guerra, né, estabeleceu-se a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aí o Departamento de Defesa detectou a fragilidade no modelo de comunicação, né, telefônica dos Estados Unidos, porque esse modelo era basicamente tinha uma série de centrais de entroncamentos, né, de telefones, tá certo? E esses entroncamentos, muitos deles, por exemplo, esse do meio aqui, poderia estar ligado a várias outras regiões. Então, se houvesse uma guerra e esse entroncamento fosse destruído, praticamente a comunicação entre esses pontos, né, na maioria das regiões, ficavam impossibilitadas. Então, vendo essa fragilidade, o governo dos Estados Unidos resolveu pensar numa nova rede de comunicação. E aí a Rand Corporation, né, uma empresa americana, pegou essa ideia, o contrato, né, para propor essa nova rede, e o seu pesquisador, Paul Baran, então um jovem de 20 anos, propôs a criação de uma rede digital de comutação de pacotes. Ou seja, além de sair da rede analógica, que era o que existia na época, né, da empresa AT&T, que praticamente monopolizava a comunicação telefônica nos Estados Unidos, ele também propunha uma comutação por pacotes, ou seja, que as mensagens fossem quebradas em pequenos pacotes e pudessem trafegar através da rede. Era um projeto muito ambicioso e a AT&T acabou engavetando a ideia, né? Também, em 1961, Leonard Kleinrock trabalhava, né, publicou um livro para abordar a comunicação digital por mensagens, mas sem considerar a quebra da mensagem em pacotes, né? Mas essa questão da comutação de pacotes só veio a ganhar destaque realmente em 1965 com o britânico Donald Davis, que aí publicou uma série de trabalhos científicos que fez a comunidade científica e tecnológica mundial dar mais atenção a essa tecnologia, né? E o que de interessante da comutação por pacotes é justamente isso. Ela quebra as mensagens, né, em pedaços menores, e esses pacotes menores podem trafegar, inclusive, por caminhos diferentes ao longo da rede, até chegar no destino, tá? Nós vamos ver mais sobre isso ao longo do curso. Então é isso. Para aprender mais, né, nesse caso, você pode consultar o livro de Ciência da Computação, uma visão abrangente, né, que é bem interessante, que tem vários assuntos da ciência da computação, inclusive redes e computadores. Temos também o Guia Redes e Guia Prático do Morimoto, que é um excelente livro, realmente assim, bem prático, realmente do dia a dia, para você aprender a configurar o Windows, Linux e tudo com rede. Temos também o Rede de Computadores, né, do Tannenbaum, que é um clássico, né, no estudo das redes de computadores, e também do brasileiro Gabriel Torres, outro livro bem interessante que nós temos também na nossa biblioteca. Na Wikipedia, alguns verbetes aí que vocês podem estar procurando, tá? Podem estar pesquisando, ok? E na nossa biblioteca virtual e física temos também diversos livros, assim como no YouTube. Ok? Então essa é a história, né? A segunda parte da nossa história, e vamos em frente para chegar no terceiro momento. Ok? Até lá.